No vídeo de hoje, fácil, extremamente fácil, foi a vitória do Flamengo diante do Botafogo. Nós vamos falar de tudo por aqui. E nós vamos falar também da derrota do Galo, lá contra o Vitória. Foi os dois jogos que eu pude acompanhar ontem, lá em Salvador. Atlético Mineiro 0, Vitória 2, Galo 0. Like no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Seja muito bem-vindo, seja bem-vinda. Fica à vontade para você poder comentar, enfim, deixar sua opinião, compartilhar com seus amigos. Muito obrigado a cada um de vocês, viu, gente? Vamos lá, vamos falar desses dois jogos. Vamos começar por Vitória e Atlético Mineiro. A gente vai deixar o clássico entre Flamengo e Botafogo e Flamengo para depois, porque eu me preocupei ontem com o Botafogo. Mas enfim, vamos lá. Vitória 2, Atlético 0. O Atlético teve bons 15 minutos iniciais. Chegando perigosamente ao gol do Lucas Arcanjo. Depois, cara, tem uma falta pro Vitória. O Vitória não tinha chutado uma bola no gol. Aí numa falta, o Renato Kaiser bateu, a barreira abriu. O Everson ficou vendido, a bola foi no canudo, no cantinho, que a bola podia ir, foi, né? O Renato Kaiser teve uma felicidade enorme. Fez 1-0. E aí, cara, o Atlético morreu. Acabou. O Atlético não conseguiu mais criar, o Atlético não conseguiu mais jogar. Tudo bem que ontem, boa parte dos jogadores que estavam ali não eram todos os titulares, né? A cavalaria completa entrou no segundo tempo. Mas também entrou quando a porta já estava arrombada também, né? Aí não adiantou mais muita coisa fazer. Um time mais leve, um time até no segundo tempo mais ofensivo, de nada adiantou. Tomou foi o segundo gol, o gol do Eric do Vitória. Foi um belo de um golaço, inclusive. O Vitória era dele, fez 1-0 e ficou ali, esperando. Quando tinha oportunidade, estava armado para o contra-ataque. Levou perigo em alguns momentos. Já o Atlético Mineiro, cara, depois dos primeiros 10, 15 minutos ali, se você pega o jogo em si, não tem mais nenhuma defesa grande que o Lucas Arcanjo fez. Não tem. Qual foi a grande defesa que o Lucas Arcanjo fez? Você, torcedor do Galo que viu o jogo, você, torcedor do Vitória, não teve. Não teve. O Atlético não conseguiu mais criar absolutamente nada. Quando o Vitória se fechou, acabou. E aí foi um jogo de, tipo assim, ficar tocando passes na entrada da área, o Atlético ficava tocando, mas não chutava pro gol. E o Vitória, quando tinha bola, era rápido pro contra-ataque. E aí, amigo, 2-0. O Vitória teve mais perto de fazer o terceiro gol em cima do Atlético Mineiro do que o Atlético de fazer o primeiro. De diminuir o placar. Só pra você ter ideia. Então, mais uma vez, um jogo muito complicado do time do Atlético, um jogo muito ruim. O torcedor do Atlético Mineiro tá impaciente, troca treinador, vem um, sai, vem outro, sai, e nada acontece, não melhora. O Atlético vive hoje de lampejos. Um time extremamente caro, que já tem uns 2 anos, que vive de lampejos. E é um time que pode dar mais, que pode fazer mais. Pô, você tem o Scarpa, você tem o Hulk, você tem outros jogadores ali que podem, sabe, o Coelho, e por aí vai, cara. Você tem um monte de jogador bom ali, não é um time de cabeça de bagre não, cara. Eu citei só 3, mas olha o tanto de jogadores que tem. E esse time pode brigar por coisas maiores, mas se continuar do jeito que tá, vai ser mais um ano complicado pro torcedor atleticano de novo. Um ano de brigar por rebaixamento, de ficar até o fim do campeonato com o Pires na mão, né? Então, assim, cara, é complicado, velho. É complicado. Vai trocar treinador de novo? Aí daqui a pouco o Eduardo Domingues não serve mais, manda embora, traz outro. E assim você vai trocando o treinador e lá dentro do elenco. Será que não tem algum problema ou não? Eu não sei, mas é uma pergunta que eu tô fazendo. Será que não tem alguma coisa dentro do vestiário que precisa ser corrigida e o problema não é treinador? Será que não falta o diretor descer lá e falar alguma coisa? Será que não... Enfim, são várias questões. São várias questões que eu deixo aqui. Eu fico pensando muito nisso, sabe? Porque o Atlético não tem um time ruim não, cara. O Atlético não tem um time ruim não. Tirando o Flamengo e Palmeiras, cara, o Atlético é um time caro, cara. É um time caro. É um time que você não... Você olha às vezes e fala assim, caramba, pra tá brigando nas cabeças ali, pelo menos, no mínimo por Libertadores. No mínimo. E tá tendo resultados melhores, né? É pra ter resultados melhores. Não tem. Enfim, alguma coisa tem que ser feita. E ontem não foi só o resultado, né? Não foi só o resultado. Porque o Atlético Mineiro, depois que toma o gol, não consegue fazer mais nada. Enfim, vamos falar de Flamengo e Vitória. De Flamengo e Botafogo. Botafogo e Flamengo. O jogo foi no Newton, né? No Newton Santos. Botafogo e Flamengo.
Antes, se você gostou desse jogo Atlético Mineiro com vitória ou não gostou, deixa os seus comentários aí, fica à vontade, tá bom? Pode ficar à vontade para falar do jogo aí nos comentários, que eu leio todos, faço sempre questão de ler os comentários e assim, sempre que possível eu tento responder, porque é sempre gratificante ver o comentário de vocês, enfim, o que vocês pensam sobre isso, sobre cada assunto que a gente traz aqui no canal. Bom, vamos falar de Botafogo e Flamengo, né? Botafogo 0, Flamengo 3. Um jogo que o Flamengo controlou do primeiro ao último minuto. O Botafogo não teve força sequer para dificultar o jogo para o Flamengo. O Flamengo é melhor que o Botafogo em termos de elenco? Evidente que é. O Flamengo está mais organizado? Evidente que tá. O Botafogo, cara, tá numa situação... Cara, ontem você viu o jogo do Botafogo, batia desespero. A impressão que eu tinha foi, o Flamengo vai tocar uns 4, 5 hoje. 3 foi pouco. E aí no final do primeiro tempo ainda tem a expulsão do Alexander Barbosa, que sai puto da vida, sai louco da vida. Vai louco com o Daronco. É expulso e tal. No segundo tempo o Flamengo faz 3-0 logo no comecinho, né? Logo no comecinho. E o Flamengo ontem fez gol de tudo que é jeito. Fez gol de falta com o Léo Pereira. Fez gol com o Samuel Lino. Gol com o Pedro, num cruzamento na área ali, um gol de oportunismo do centroavante Pedro. Ô Pedro, tá voltando a jogar bola, Pedro? Aí sim, companheiro. Mas enfim, o Flamengo ontem, se quisesse, tinha tocado uma goleada dentro do Nilton Santos. É que depois que fez 3-0, o Flamengo naturalmente tirou um pouco o pé, porque no meio de semana também já tem jogo pelo Brasileirão, né? Então o Flamengo tirou um pouco o pé, relaxou, começou a tentar controlar mais o jogo, ou esperar o Botafogo. E o Botafogo, quando teve a bola, em alguns momentos, começou até a agredir um pouco mais o Flamengo, já no final do jogo. Só que também é aquela, né? A bola desvia e sai. O Flamengo, a bola desvia e alguém entra. O Botafogo, a fase está tão boa, só que não, que a bola desvia para fora. Isso aconteceu ontem, né? E teve, o Martim Anselmo sendo chamado de burro lá nas arquibancadas, né? Quando ele colocou o Matheus Ponte. Enfim, a situação do Botafogo é complicada. Eliminado recentemente da pré-Libertadores, não vai para a Libertadores, vai pegar uma Sul-Americana aí. O ano do Botafogo hoje é uma completa incógnita, ninguém sabe o que vai acontecer. Jogadores que vieram caros e até agora não deu liga. E o Flamengo, cara, a gente não sabe ainda o que vai acontecer com o ano do Flamengo. O Jardim chegou agora, é um bom treinador. Eu sempre digo, eu disse isso aqui já. Acho que não sei se eu cheguei a dizer aqui no YouTube, acho que eu disse no TikTok sobre isso. É um bom treinador. É muito bom treinador. Vamos ver se vai dar liga, né? Aparentemente, 3 jogos, 2 vitórias e um empate. E venceu nos pênaltis do Fluminense, mas empatou em 0-0 no tempo normal, num jogo, meu Deus do céu, horroroso. Né, que a gente falou aqui na semana passada. Enfim, o Flamengo fez a parte dele, fez 3-0 e agora pensa no restante do campeonato, temporada, enfim. O Botafogo também tem muito que se pensar para a temporada, porque até então ninguém, torcedor, ninguém me parece saber muito o que fazer. E aí agora eu estou falando de comissão técnica, diretoria, gestão, o John Textor e tudo mais. Acho que o pessoal não parece muito saber o que fazer para esse ano. Vamos ver. Será que eles têm um plano? Não sei. Mas o que dá, do jeito que tá aí, cara, o torcedor do Botafogo vai passar muita raiva. Não dá para ficar desse jeito, não. Enfim, você gostou do conteúdo? Então deixa o seu like, se inscreve no canal se não for inscrito, comenta aí embaixo o que você achou do jogo, fica à vontade, até a próxima, fiquem todos com Deus. Valeu, pessoal!